Quadro Agenda de Proventos. Vamos ver nesse vídeo explicativo todos os recursos que você, investidor, pode utilizar nesse quadro. Então, bora lá! Antes de começarmos no quadro Agenda de Proventos, acho que vale uma explicação aqui, que é a diferença entre o termo painel e o termo quadro. Sempre que nós utilizarmos o termo painel, nós estamos nos referenciando a esses campos aqui. Cada item desse, cada aba dessa, a gente denomina como painel. Então nós temos o painel dashboard, painel carteira, painel transações e quantos outros painéis você decidir criar aqui. E quando nós falamos de quadro, é justamente o campo que está interno a cada painel. Então, por exemplo, no painel dashboard nós temos o quadro resumo, nós temos o quadro evolução patrimonial, nós temos o quadro agenda de proventos, que é o que nós vamos explicar hoje, nós temos o quadro composição da carteira e por aí vai. Então, cada campo dentro do painel nós chamamos de quadro e cada aba dessa nós chamamos de painel. Compreendido? E agora sim, indo para o quadro agenda de proventos, a primeira coisa que você pode notar é esse calendário, que antes, na versão anterior, nós não tínhamos, só tinha uma tabela, em forma de lista. Agora nós temos a lista também, só que agora com a inserção desse calendário. E esse calendário é muito importante porque você consegue ver de forma bem clara e organizada quais dias do mês você vai ter distribuições de dividendos. E o dia que você receberá um dividendo é representado por esses círculos verdes. Então, todo dia que tiver um círculo verde, seja ele maior ou menor, significa que você vai receber dividendos na sua conta. E a diferença entre esses círculos maiores para os menores significa que esse dia, com um círculo maior, vai ter uma distribuição de dividendos maior do que, por exemplo, nesse dia aqui, que vai ter uma distribuição menor. E ao clicar em cada dia desse, você consegue, olha só, ver a descrição, a discriminação de cada dividendo recebido naquele dia. Por exemplo, no dia 13, perceba que está um círculo maior do que o dia 12. Por quê? Se você clicar aqui, percebe que haverá muita distribuição, principalmente de fundos imobiliários. E olha só que legal, na última linha você consegue ver o total da distribuição daquele dia. Então, nesse dia 13, nesse nosso exemplo, nós vamos receber um total de R$ 859,77. Já no dia 12, somente 136. Um ponto importante, o tamanho desses ciclos, ele não se dá pela quantidade de ativos que distribuíram, e sim pelo valor total distribuído. De modo que, por exemplo, se nesse dia aqui tivesse só um fundo, mas esse fundo me distribuísse R$ 1.500, essa bolinha iria estar maior que essa aqui, mesmo com essa quantidade toda de ativos distribuindo nesse dia. Entendido? Então, o tamanho do ciclo é referente ao valor recebido e não à quantidade de ativos que distribuíram. Além dos círculos verdes, nós temos também círculos amarelos, que significa valores provisionados. Como assim? Fica tranquilo que nós vamos explicar isso daqui a pouco. Continuando aqui então, além do nosso calendário, nós temos a famosa lista de pagamentos. Se nós abrirmos esse item, olha só, todos os ativos que estão aqui no calendário sendo representados por dia, nós temos aqui na lista de pagamentos, separando linha por linha, e cada linha representa um ativo diferente que fez a distribuição naquele mês específico. E nessa lista, perceba que nós dividimos em 5 colunas. Coluna dia, coluna ativo, coluna yield on cost, data com ou data base e o valor. Explicando rapidamente uma por uma, a primeira é justamente o dia que aquele ativo irá fazer a distribuição. Não confunda a coluna dia com a coluna data com, são coisas diferentes, ok? Se você quer saber qual dia aquela ação, aquele fundo imobiliário, aquele estoque irá fazer a distribuição e vai cair na sua conta na corretora, é essa primeira coluna. Já a coluna ativo, o próprio nome já diz, né? É o ativo que fará a distribuição. A coluna Yield on Cost significa nada mais, nada menos que a rentabilidade, o retorno que você está tendo nesse mês em cima do valor que você investiu. Por exemplo, se nós formos no painel carteira,
e eu quero entender por que o Yield on Cost do fundo KNRI está em 0,63%, é porque o valor que eu recebi de R$ 84,00 em cima do valor que eu investi dá exatamente 0,63. Novamente, o valor de R$ 84,00 dividido por 13.380,24 vezes 100, arredondando 0,63. Compreendido? Então, o Yield on Cost nos mostra quanto que aquele dividendo representa naquele mês em cima do valor total investido naquele ativo. Então, você percebe que existem Yields on Cost baixos e também alguns bem altos. E alguns muito mais altos devido a alguma grande distribuição naquele ano, geralmente em ações. Fundos imobiliários, como distribuem todo mês, eles possuem Yield on Cost mais constantes. Indo para a coluna Datacom, nada mais é do que o dia que você precisa estar com aquele ativo em carteira para receber aquele dividendo. Também chamado de database, nos mostra que você precisa, no jargão de mercado, dormir com aquele ativo para que você receba o próximo dividendo. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o dividendo da Petrobras, que foi bem gordo nesse mês, olha só, a Datacom era dia 13/4. Isso significa que, se eu tivesse a minha posição até o final do pregão do dia 13/4, eu iria receber 715,27. Mais 21,15 aqui também. Em outras palavras, se eu tivesse vendido esse ativo no dia 13, ou seja, na Datacom, se eu tivesse vendido, eu não receberia esse valor. Eu precisaria dormir nessa data com o ativo, e aí sim, se eu tivesse vendido no dia 14 em diante, não teria problema, já teria garantido o recebimento desse dividendo. Compreendeu? É isso que nós chamamos de Datacom ou database. E cada ativo, cada fundo imobiliário, cada ação tem a sua database. E ela pode mudar de mês para mês. Então confira sempre a database do seu ativo para que você não incorra no erro de ter comprado com a expectativa de receber um dividendo e não receber por ter comprado depois da database ou da Datacom. E por fim, a última coluna, valor, nada mais é do que o valor que você vai receber, que é a multiplicação da sua posição vezes o valor que a ação ou o fundo, o ativo no geral, irá distribuir por unidade. E aqui em cima nós temos justamente o valor total de toda essa distribuição. Se eu minimizar a lista de pagamentos, perceba que eu consigo ver esse total aqui, na própria lista, ou também no total geral desse mês da agenda de proventos. Se eu voltar para o mês anterior, perceba que esse valor vai mudando conforme a distribuição total de cada mês. E além disso, eu consigo filtrar cada coluna e dessa forma a plataforma me mostra quais ativos eu quero visualizar. Por exemplo, eu quero ordenar do maior Yield on Cost para o menor. Você clica na coluna Yield on Cost, um clique veio do menor para o maior e outro clique do maior para o menor. Perceba que, de novo, como a Petrobras fez uma distribuição muito grande, algumas vezes, algumas ações, principalmente, pode até distorcer esse valor. Mas você consegue ver, logo depois, você tem Canip, Iridium, VRTA, SNCI, MCHY, Bari, Uma Ação, Suzano e por aí vai. Também consigo ordenar pelo valor recebido, do maior para o menor ou do menor para o maior, também pela Datacom, pelo ativo, em ordem alfabética, ou pelo dia, que vem por default, por configuração inicial da plataforma. Ela filtra sempre inicialmente pelo dia de distribuição. Então, dessa forma, você consegue ordenar cada coluna da maneira que você achar melhor, a fim de buscar a informação que você quer de forma mais fácil. Provavelmente você está se perguntando, ok, mas eu consigo separar por classe de ativo? Por exemplo, eu quero saber quanto nesse mês, nesse valor total aqui, foi proveniente de fundos imobiliários e quanto foi proveniente de ações. Sim, é possível. Você tem um ícone aqui que você pode clicar nele e vai abrir um gráfico para você. E olha só que interessante, nesse gráfico você consegue ver não só a distribuição ativo por ativo, mas também por classe de ativo. E também por mercado. Se eu tivesse aqui um ativo lá nos Estados Unidos, também mostraria aqui dividindo o BRL por USD. Mas no nosso caso, como só tem ativos brasileiros, na distribuição desse mês, veja bem, ao passar o mouse eu consigo saber que
1.477,19 foram provenientes de fundos imobiliários e esse valor representa 57,97% de toda a distribuição que eu recebi nesse mês. Então, de novo, essa porcentagem equivale à porcentagem do valor distribuído no mês específico. E se eu passar o mouse aqui em cima de ações, eu consigo ver também o valor e a porcentagem que essa classe representa na distribuição daquele mês. Bacana, né? Então aqui você tem muito bem detalhado de forma gráfica quais ativos distribuíram mais, por exemplo, Petrobras aqui, perceba que foi o que mais distribuiu. E aí vem as outras distribuições menores. E agora vamos voltar e falar dos círculos amarelos, que são as provisões. O que são essas provisões? O Smartfolio ele já indica para o usuário quais proventos ele vai receber nos próximos meses. Então, por exemplo, se a Petrobras, que nos mostrou aqui, tem a Datacom de 13/4, isso significa que se eu vier aqui no mês 4, abril, e no dia 13, olha só, ele já me mostra aqui que eu tenho direito a receber esse dividendo, mas não esse mês. Veja bem, se eu vier na lista de provisões e procurar o ativo Petrobras, ele me indica que o pagamento será feito quando? Dia 16 de maio, que é justamente o que aconteceu no mês seguinte. No dia 16, olha quem está aqui, Petrobras. Com o objetivo de evitar essas dúvidas e até mesmo causar alguma confusão, a plataforma deixou como default a opção de não exibir as provisões, de modo que caso o usuário queira visualizar essas provisões, seja a do mês atual ou a dos meses passados, simplesmente basta vir aqui nas configurações, no item relatório e marcar as opções provisões e mostrar provisões pagas no mês. Dessa forma, o controle dessa ferramenta fica totalmente com o usuário, sendo que é ele quem vai escolher se quer exibir ou não as provisões. Mas lembre-se, por default, ou seja, como configuração inicial, a plataforma não mostra as provisões, somente mostra os pagamentos que de fato serão realizados naquele mês. Então, explicado a linha de pagamentos, a linha de provisões, agora vamos aos filtros, que também pode ser muito útil para você, usuário. Inicialmente, nós podemos ver os filtros através da moeda real, que é o padrão, e também na moeda em dólar. Por exemplo, se eu quiser saber quanto que representa esses 2.548,06 em dólar, no valor atual da moeda, nós temos que equivale a esse valor. Voltando à moeda real, nós temos aqui também a carteira. Então, por exemplo, se eu tivesse cadastrado mais de uma carteira, eu conseguiria ver aqui quanto que eu recebi de dividendos separados por carteira. No nosso caso, como só tem a carteira padrão, só vai mostrar os dividendos da carteira padrão. Mas, por exemplo, se eu tivesse 3 carteiras aqui, e se tivesse marcado todos, que é o padrão, você estaria vendo o recebimento de proventos das 3 carteiras juntas. Se você quiser ver carteira por carteira, você vem no filtro e clica na sua carteira A, carteira B, carteira C e por aí vai. Nós podemos separar por mercado, então se eu tivesse alguma distribuição, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ao clicar em todos, que é a configuração inicial, eu consigo ver o total de distribuição da minha carteira, tanto no Brasil quanto no exterior. Se eu clicar aqui em Brasil, eu só conseguiria ver os proventos recebidos aqui no Brasil. Aqui eu consigo filtrar por cada classe de ativo, então quero saber só as ações. Lembra que você consegue saber isso aqui na tabela, ok? Mas se você quer saber também só na lista, você vem aqui e filtra as ações. Ou também em fundos imobiliários. E perceba que ao fazer esse filtro, o gráfico também muda. Veja bem, eu marquei só fundos imobiliários e ele está me mostrando somente essa classe de ativo. Ações, a mesma coisa. Voltando em todos. E aqui eu consigo fazer o filtro ativo por ativo. Por exemplo, quero saber quanto que eu vou receber de VRTA, ou quanto eu recebi, né? Você clica aqui e pronto. Eu sei exatamente quanto que o fundo vai me pagar de forma mais clara, porque agora eu só estou vendo essa linha. Quero saber VRTA e HGLG. Também consigo fazer filtros com mais de um ativo. VRTA, HGLG e CANIP. Também consigo ver.
Para fechar, você clica aqui, 1, 2, 3 e volta a lista inteira. Lembrando, pessoal, que esse filtro ele serve somente para este quadro. Agora, eu posso fazer o filtro para toda a plataforma. Por exemplo, quero saber quanto que eu vou receber de SDIL, SDIL 11, é um outro fundo imobiliário. Olha só, eu também sei agora quanto que eu vou receber porque eu fiz um filtro global e não mais um filtro individual. Perceba que no painel carteira ele já filtrou só para esse fundo. E no painel dashboard, olha só esse fundo, só esse fundo, só esse fundo, só esse fundo e só esse fundo. Compreendeu? Essa é a diferença do filtro global para o filtro individual. E por fim, mas não menos importante, se você quiser fazer alguma apresentação da sua carteira, mas você não quer mostrar quais ativos você tem, basta clicar nesse ícone de esconder valores que a plataforma ela vai esconder todos os campos que aparecem o nome dos ativos. Perceba que esse gráfico de composição da carteira sumiu. Olha só, a coluna ativo também vai sumir. E olha que interessante, até mesmo dentro do calendário ele não vai mais aparecer. Ok? Então dessa forma você consegue apresentar a sua carteira somente em valores, sem que haja necessidade de você mostrar quais ativos você tem. Além disso, uma função que está disponível para o plano básico em diante são as configurações persistentes. O que são essas configurações? Basicamente são as mesmas configurações que eu te mostrei até agora, porém, todas essas alterações que a gente fez até aqui, assim que você sair da página e depois retornar, elas serão perdidas e voltadas para a configuração inicial. É aí que entra esse campo de configurações persistentes. Já aqui nesse campo, toda e qualquer configuração que você fizer ficará definitivamente alterada, de modo que você pode sair da página e depois retornar, que a configuração que você fez vai continuar lá sem nenhuma alteração. Dessa forma, você consegue personalizar esse quadro e os demais também do jeito que você preferir, sem ter a necessidade de ficar configurando toda vez que fizer o login na plataforma. Bacana, né? Então é isso, pessoal. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, dessa explicação e desse quadro, que é um dos quadros mais importantes para a vida do investidor, que é onde ele consegue ver como que está a distribuição de dividendos da sua carteira naquele mês específico. Um grande abraço, desejamos bons investimentos e até o próximo vídeo.